O nome de Deus seja sempre louvado, queridos irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciemos o santo serviço de culto com a comunhão da igreja, convidando a todos que possamos cantar um hino em memória da santidade de Jesus, nosso Senhor. O hino que no nosso livro de louvores, nosso inário, está no número 57. Aleluia. Em continuação ao santo serviço de culto, vamos cantar nessa mesma comunhão o hino 322. És
Aleluia. Iremos, neste momento, buscar o Senhor em oração, apresentar toda a necessidade da igreja, os irmãos, as irmãs, que têm colocado os nomes, os pedidos, através das listas de transmissão, de onde o culto está sendo transmitido, no YouTube, no Facebook. O irmão que está atendendo o culto, nada pode fazer. O irmão Bruno, que está na produção, também. Nossa força é limitada. Ainda que fiquemos um dando suporte ao outro, tem coisa que só Deus. Que bom que a tua esperança está em Deus. Convido que todos possam se ajoelhar em ato de reverência ao nosso Deus e que possamos, irmãos, orar. Onde você estiver, clama. Onde você estiver, glorifique. Onde você estiver, se não puder falar alto, em pensamento, pode gritar, buscando a misericórdia do nosso Deus. A tua aflição, a lágrima que cai no rosto, os impossíveis da nossa vida, o Senhor é conhecedor. E Ele quer que estejamos despertos em orar, em glorificar, em bater na porta. E Ele abrirá portões nas nossas vidas. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eterno Deus, bondoso Pai, a Ti elevamos a nossa voz nesse momento mais uma vez, em oração, Senhor. Te agradecendo primeiramente pela promessa que Tu tens feito a nós, que se formos filhos fiéis à Tua palavra, moraremos contigo nos céus. Te somos gratos, Senhor, por essa esperança, também pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento, por todo o bem que temos alcançado das Tuas mãos. Aquilo que temos feito, Senhor, aquilo que temos pensado, que é repreensível na Tua presença, nós te pedimos mais uma vez, perdoa as nossas faltas, por amor do Teu santo nome. Nesse momento, Senhor eterno, em que estamos todos reunidos em comunhão a Ti, elevamos a nossa voz, Senhor, com a confiança única, exclusiva na Tua potência, na Tua divindade, no Teu poder, para fazer público as nossas petições. Senhor, apresentamos toda a aflição do Teu povo, toda a enfermidade, toda a tribulação, toda a depressão. Te apresentamos, Senhor eterno, toda a porta fechada, todo o desencontro. Te apresentamos, Senhor eterno, todo o leito que nesse momento tem alguém gemendo, seja teu filho ou não, mas por todos aqueles que temos orado, nós na igreja e todo o teu povo que recebe esse culto, essa oração. Senhor, seja quem estiver no leito, quem estiver ao lado, quem estiver chorando por alguém que está longe, não importa. A tua misericórdia, o teu poder, atravessa os oceanos, atravessa, Senhor eterno, toda a distância, toda a barreira, toda a profundidade, toda a altura, mas a Tua misericórdia alcança, Senhor, aquele a quem Tu quer salvar, aquele a quem Tu quer curar, aquele que Tu quer restabelecer, aquele a quem Tu quer trazer a paz, aquele a quem Tu quer, Senhor eterno, que uma decisão errada se faça certa, que uma decisão, Senhor eterno, de condenação seja de libertação. Por isso nós entregamos a Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração. Tu que conhece cada lágrima derramada dos olhos dos Teus filhos, das Tuas filhas.
Tu, Senhor eterno, que conhece a confidência que há entre os teus filhos e o travesseiro, porquanto, Senhor eterno, tem coisa que não falamos nem para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos pais, para os nossos filhos, mas Tu conheces, Senhor eterno, a amargura que há na nossa mente, no nosso coração. Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas e entre com providência, Senhor. Onde há enfermidade, que haja libertação. Onde há, Senhor, depressão, que haja libertação. Que haja alegria de viver, que haja prazer em viver. Onde há desencontro, Senhor, nos casais, nas famílias, nos empregos. Que haja união e prosperidade em tudo, pelo amor do Teu santo nome. Senhor, se tem alguém nesse momento clamando, Senhor, uma derrota, olhando, Senhor, por algum papel, para alguma decisão, Senhor eterno, que foi encerrada a esperança, nós Te pedimos, Senhor, abra um portão na vida dos Teus filhos, abra um portão na vida das Tuas filhas, mas permita, Senhor, que nós não nos lembremos dos dias maus, dos dias aflitos, mas que possamos nos regozijar em Ti pela Tua misericórdia. Pai, elevamos a nossa voz nesse momento, Senhor. Há, Senhor, clamor, há perturbação, há aflição, Senhor, por pessoas que nós nem conhecemos, mas nós estamos reunidos na presença do Deus que conhece a todos e que de ninguém se faz oculto na Tua presença. Por isso nós apresentamos, Senhor, todos aqueles que nascem e crescem no meio do Teu povo, as autoridades constituídas na terra, toda perturbação, aflição e enfermidade do Teu povo, toma nas Tuas mãos, Senhor, e faça mais do que aquilo que almeja o nosso coração, porque os Teus planos para nós é perfeito em tudo. Graças Te damos por tudo quanto Tu tens nos feito. Quero abençoar, Senhor, o decorrer desse culto e manda para nós um passo da Tua palavra, que venha nos admoestando, nos ensinando nos caminhos que devemos seguir para alcançarmos ao final da nossa jornada o direito da vida eterna. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, queridos irmãos, irmãs, dos anúncios que temos feito, reforçamos, é início de semana, mas reforçamos que todos os dias temos pelo menos 2 cultos nesse canal que você recebe da Congregação Cristã Apostólica. Sempre há um trabalho, um serviço preparado para levar a mensagem de Jesus Cristo aos corações. Por isso, reforçamos o convite, que possamos compartilhar, que possamos fazer público para aquelas pessoas que conhecemos, nosso vizinho, colega de trabalho, parentes, familiares. Também essa porta. Quantos irmãos, irmãs que estão passando por um dia de aflição, mas você recomenda, ele assiste, o Senhor faz a obra e o nome de Deus é glorificado. Seja você um instrumento nas mãos do Senhor para expandir, para espalhar a semente do Evangelho de Jesus Cristo. Não fazemos com isso alguma intenção de trazer as pessoas de uma igreja para nós. Nós estamos querendo que Cristo a todo tempo seja anunciado, porque esta é a missão que nós temos. E sim, se alguém foi afastado de alguma igreja, se alguém foi enxotado, se algum pai lamenta pelo afastamento de algum filho, se algum filho nesse momento lamenta o afastamento de um pai, de uma mãe, da comunhão da igreja por algum erro, por algum equívoco, por alguma política, sim, nossa igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Nossa igreja é um pronto-socorro. Todos são bem-vindos no nosso culto presencial, no nosso culto online, na comunhão da música. Todos são bem-vindos e que o Senhor possa operar maravilhas, continuar a operar maravilhas no meio de nós. Reforcemos, irmãos, as atenções do tempo de pandemia que vivemos, que atravessamos, um tempo que ficará marcado na história, um tempo em que muitas famílias perderam seus entes queridos, choram a viuvez, a condição de órfão, a condição de ter enterrado filhos, mas
A vida continua e devemos nos cuidar, termos os cuidados com a higiene pessoal, álcool em gel, lavar as mãos sempre que possível, não estar em ambientes muito fechados, com muita aglomeração, utilização de máscaras e oração. Muita oração. Esses são os anúncios que temos para fazer para a igreja. Perto da tua casa tem alguma igreja evangélica, uma igreja católica, alguma ONG? Se você pode compartilhar com os menos favorecidos, doe alimentos não perecíveis. Se você pode vir até a nossa igreja ou algum templo da CCA, nós precisamos muito da tua colaboração na oferta de alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, para atender aqueles que estão muito sofrendo nesses tempos frios e de crise econômica e de pandemia. Está bem assim? Contamos com a oração da igreja, para que melhor possamos fazer a vontade de Deus, para que melhor possamos expandir a mensagem do Evangelho. Em continuidade ao Santo Culto, aguardando a palavra, vamos cantar o hino 308. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem a sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, convido a abrir no Evangelho segundo nos relata Mateus, no capítulo de número 24.
Mateus 24. Se você não tem Bíblia, a transcrição, né, irmão Bruno? Não há transcrição na letra, né? Se você não tem a sua Bíblia, preste atenção na leitura, para que em comunhão o Senhor possa se revelar para nós mais uma vez. Então, vamos ler Mateus 24, a partir do verso 45, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor virá tarde, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, o sermão de Cristo, anunciado ao povo a respeito de como devemos nos comportar, de como devemos ser. Bem difícil não errarmos. Muito difícil, irmãos, não cometermos deslizes, pecados, sermos insensíveis com a dor do nosso irmão, da nossa irmã, até no seio da nossa família. Quantas vezes você pode ter sido duro com um filho, com um irmão, com uma filha, e depois você para pensar e fala assim: não devia ter feito isso. Errei. É assim em casa, é assim com o cônjuge, é assim na vida, é assim na igreja. Então os desvios, os erros, os pecados, eles acontecem. Mas, irmãos, o Senhor aqui nos desperta, não por um momento de aflição. O Senhor aqui nos desperta para uma condição da mente e do coração. Os projetos de Deus para toda a humanidade sempre foi projeto de benção. Seguimos ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Deus sempre fez promessa de multiplicidade de bens, de multiplicidade de dias, de maravilhas, de prodígios, de milagres. Mas a humanidade, irmãos, sempre teve um desvio para o mal, seja na adoração dos deuses pagãos, Baal, tantos outros deuses, que são costumes que eles foram pegando de outros povos. Ao invés de expandirem, eles, de tempo em tempo, eram afligidos pelos costumes de outros povos. Só que isso Deus não permite, Deus não se agrada.
Então, irmãos, com isso, sempre houve provações, testes, privações. Mas a promessa de benção para quem adora a Deus, para quem anda na luz, sempre esteve em pé. Queridos irmãos, e aqui o Senhor Jesus nos deu um recado, nos deu um conselho, que Ele quer que sejamos prudentes, diligentes na presença dEle. Porque se nós acharmos que Deus não vê, que Deus não sabemos nem se Deus existe, se tivermos um comportamento desleixado, o Senhor pune, o Senhor afasta, o Senhor retira a bênção. É verdade que Deus é misericórdia, que o Senhor Jesus veio para salvar, o Senhor Jesus veio para unir. Mas, irmãos, chega uma hora que a pessoa renuncia o favor de Deus. A palavra hoje nos convida a sermos diligentes em tudo. Porque quando somos diligentes, há a bênção de Deus repousada sobre nós. Mas o servo mau, aquele que só pensa em matar, que só pensa nos vícios do cotidiano, que só pensa nas coisas de falar mal, de condenar, esse não consegue, irmãos, alcançar o sucesso. O sucesso espiritual, material, familiar, ele é uma recorrência de atitudes repetidas em favor do bem. Um tempo atrás, eu tive um momento de conversas, dentre tantos, que eu tenho com a minha esposa, e nós começamos a conjecturar como será a vida das pessoas que são excelentes no que fazem. Um atleta de alto desempenho, que é o melhor da categoria dele. Um empresário, que é reconhecido como sendo um homem ou uma mulher ímpar, exclusivo, o melhor da categoria dele. Essas pessoas, irmãos, o prazer delas está em fazer todo dia um pouco melhor aquilo que ele fez no dia anterior. Na mesa de quem é destaque, de quem é uma estrela naquilo que faz, pode ter certeza que tem tudo controlado, a comida é controlada, o sono é controlado, a repetição do que tem que ser feito é controlada e medida, a repetição do que faz bem feito levada à exaustão. Sempre nós pensamos que quem é destaque, aquela pessoa tem sucesso. A pessoa tem sucesso, ela tem uma vida nababesca. A gente já pensa uma pessoa relaxada, uma pessoa que bebe muito, que come demais, que não trabalha, que acorda tarde, que só vive de férias. Esse pensamento está errado. A pessoa que tem muito sucesso, ela é uma pessoa disciplinada ao extremo. Porque é o caminho que conduz à diferenciação é esse. E a palavra do Senhor hoje, por essa parábola que nós lemos, nos lembra que como servos, o Senhor se agrada de que sejamos diligentes, que na nossa boca tenha sempre a paz, o amor, a união, que sejamos sempre agradáveis
ao Senhor e que nos afastemos das atitudes que são reprováveis diante de Deus. Não sejamos, irmãos, de maneira com vontade própria, praticadores de iniquidade. Sejamos veículos de expansão da misericórdia e do amor de Jesus Cristo. É a palavra que o Senhor nos manda. O Senhor quer uma igreja sadia, o Senhor quer uma igreja próspera, o Senhor quer uma igreja que anda para frente. Se temos, irmãos, porque temos, desde quem prega, de quem produz, de quem assiste, de quem ouve, temos andado por caminhos errantes, por pensamentos e obras, mas que seja afastado todo o costume do servo que, aleluia, que é desleixado, que é servo mau, e nos atenhamos a sermos servos diligentes, reparando, reforçando, religando aquilo que por um descuido nós permitimos que acontecesse nas nossas vidas. O objetivo da igreja é salvação de alma. O objetivo de quem produz, de quem atende, de quem toca, de quem canta, é salvar a própria alma. E aqui nós nos juntamos, buscamos o Senhor para que todos da nossa casa se salvem, todos da nossa igreja se salvem. Aqui não pode ser um fórum político. Aqui tem que ser um lugar de adoração. E assim deve ser também a nossa vida cotidiana, amados irmãos. Então, qual é o teu problema? Qual é a tua petição? Aonde está o teu limite? Onde está o teu impossível? Aqui nós lemos que quem anda na luz, o seu Senhor abençoa e confere a ele bens. Também está escrito que o servo mau e imprudente é afastado. Onde está o teu problema? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele se faz presente na tua vida agora. Que o Senhor possa resplandecer em ti a luz dele. Se tu és achado digno, seja abençoado com bênção sem medida para que você tenha para dar e não tomar emprestado. Confie na palavra do Senhor. Confie na providência do Altíssimo. Irmãos, sempre dá para melhorar. Sempre dá para ser melhor. Sempre dá para ser um servo um pouco melhor. Sempre dá para tocar o nosso instrumento de maneira melhor. Não querendo aparecer, mas querendo transferir para o instrumento a espiritualidade, o desejo de adorar a Deus sobre todas as coisas. Sempre dá para quando nós cantarmos um cântico, não pensando que a nossa voz está bonita ou feia, afinado ou desafinado, alto ou baixo, mas que a nossa voz, quando sair entoando cânticos em memória de Jesus Cristo, em memória do nosso Senhor, possamos buscar dar o nosso melhor, pedindo assim que Deus nos receba esse cântico na sua altura do teu trono, para que possa distribuir sobre nós a sua misericórdia. Sempre dá para melhorar. E hoje o Senhor nos convida, esteja sempre buscando o melhor. Na tua aflição, no teu impossível, na tua decisão errada, ou na decisão que chegou equivocada para você, ou na porta que se fechou, o Senhor transformará o choro de tristeza em choro de alegria. Por esses dias, abraçarás uma grande benção, e o Senhor será contigo e será testificado pela tua boca no meio dos teus.
Irmãos, a palavra do Senhor é essa. Receba ela como vinda dos céus. Aqui o Senhor te mostra qual caminho que Ele quer e como Ele vai te abençoar. Tome este conselho. Assuma este conselho como uma verdade na tua vida. Seja um repetidor de boas obras e não haverá pedras no teu caminho, porque o Senhor fará na tua vida um caminho plano, florido, que conduzirá a tua família e a tua alma à salvação. E serás prósperos, abençoados, de geração em geração. Recebamos essa profecia, esse conselho, essa palavra, e que em tudo, irmãos, nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em agradecimento, busquemos a face de Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Altíssimo e eterno Deus, graças te damos mais uma vez pela tua misericórdia que tem se renovado nas nossas vidas. Por esse culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo, pelos hinos entoados, pela oração que temos certeza que alcançou o trono da tua glória e maiormente pela tua santa e bendita palavra. Permita que possamos, Senhor, tomar ela nas nossas vidas e colocá-la em prática, fazendo, Senhor eterno, sempre o bem, buscando ser sempre um servo fiel a Ti. Graças te damos, Senhor, porque nas nossas lutas, nas nossas provas, Tu, Senhor eterno, se manifestará com poder e glória, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Essa confiança nos repousa em nós, Senhor. E permita, Senhor, como sinal da Tua palavra, que por esses dias a Tua igreja possa testificar uma grande benção nas nossas vidas. Dê-nos noite de paz, de união, onde há enfermidade, que haja manifesta a saúde, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado do Senhor que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento ao santo culto, vamos cantar o hino 9. Amen.
Recebamos todos, queridos irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos desta santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.